Então o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas. Fica à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que se transformou em serpente. E disse-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: Permite-me o povo ir para que me sirva no deserto. Mas eis que até agora não obedeceste. Assim diz o Senhor: Por isso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se transformarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, sobre seus rios, e sobre seus lagos e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue, e haja sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor ordenara. E ele levantou a vara e feriu a água que estava no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e toda a água do rio se transformou em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito, com seus encantamentos, fizeram o mesmo, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não o escutou, como o Senhor havia dito. E Faraó se voltou, entrou em sua casa, e seu coração não atentou nem ainda a isto. E todos os egípcios cavaram junto ao rio para encher água para beber, porque não podiam beber da água do rio. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. E o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Permite meu povo ir, para que me sirva. E se não quiseres permitir isto, eis que ferirei toda a região com rãs, e o rio produzirá rãs, e elas subirão e entrarão em tua casa e em teu quarto de dormir, e sobre tua cama, e nas casas de teus servos, e nas casas de teu povo, e nos teus fornos, e em teus pastos. E as rãs subirão sobre ti, e sobre teu povo, e sobre todos os seus servos. E o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Estende tua mão com tua vara sobre os rios, sobre as correntes e sobre os lagos, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram e cobriram a terra do Egito. Então os encantadores fizeram a mesma coisa com seus encantos, e eles fizeram sair rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor para que ele faça sair as rãs de mim e de meu povo. Então eu libertarei o povo para que ele ofereça sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Ordena-me em que tempo devo rogar a ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para que as rãs desapareçam de ti e de tuas casas, e que fiquem somente no rio. Este disse: Amanhã. E ele disse: Seja conforme tu disseste, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se afastarão de ti, e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo, ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E elas se ajuntaram em grandes multidões, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que havia descanso, endureceu seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Estende tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então os magos disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus.
Mas o coração de Faraó permaneceu obstinado e não os escutou, como o Senhor dissera. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e coloca-te diante de Faraó quando ele sair às águas. E diz-lhe: O Senhor diz assim: Deixa meu povo ir para que me sirva. Porque se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo. E em tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, bem como a terra em que eles estiverem. E naquele dia distinguirei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que enxames de moscas não haja nelas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E farei separação entre meu povo e teu povo. Amanhã acontecerá este sinal. E o Senhor fez assim. Grandes enxames de moscas apareceram na casa de Faraó e nas casas de seus servos, e em toda parte do Egito a terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então Faraó chamou a Moisés e Arão, e disse: Ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Mas Moisés disse: Não é oportuno que se faça assim, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Nós iremos a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: Eu vos deixarei ir, e farei sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. E Moisés disse: Eis que saio de tua presença, e orarei ao Senhor que estes enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, de seus servos e de seu povo. Mas Faraó não engane mais, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de moscas de Faraó, de seus servos e de seu povo. Não ficou uma sequer. Mas Faraó endureceu seu coração ainda desta vez, e não deixou o povo ir. E o Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó e dize a ele: O Senhor, Deus dos Hebreus, disse assim: Deixa meu povo ir para que me faça os sacrifícios. Porque se não permitires que ele vá e ainda o retiveres, então a mão do Senhor estará sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre os carneiros. Uma forte pestilência estará sobre eles. E o Senhor fará separação entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, e nada morrerá de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor definiu o tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez isto no dia seguinte. E morreu todo o rebanho dos egípcios, mas dos rebanhos dos filhos de Israel não morreu um sequer. Faraó mandou ver que dos rebanhos dos israelitas não tinha morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se obstinou e não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Apanhai do forno mãos cheias de cinza, e Moisés a atire para o céu diante de Faraó. E ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito. E haverá tumores que se arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e se apresentaram diante de Faraó. E Moisés a atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. E os magos não podiam se manter diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor disse a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa meu povo ir para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre teu coração, e sobre teus servos, e sobre teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora eu teria estendido a mão e ferido a ti e a teu povo com pestilência, e tu terias desaparecido da terra. Mas agora para isso te conservei, para te mostrar meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra.
e tu ainda retens meu povo e não os deixas ir. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva tão grande, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. E agora manda que se recolha teu gado e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, cairá a saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, rapidamente fez entrar seus servos e seu gado para as casas. Mas quem não atentou para a palavra do Senhor, este deixou seus servos e seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fez aparecer fogo sobre a terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave que nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, e feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E Moisés lhe disse: Quando eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu sei que tu e teus servos ainda não temem diante do Senhor. O linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Mas o trigo e a espelta não foram danificados, porque não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Então cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando Faraó viu que as chuvas, a saraiva e os trovões tinham cessado, então pecou mais e endureceu seu coração, ele e seus servos. O coração de Faraó permaneceu obstinado e não deixou os filhos de Israel irem, como o Senhor tinha dito por Moisés.